Começando a gravação, sexto ano, revisão, P2, primeiro trimestre. Então, aqui no primeiro trimestre, nós vimos sobre o ciclo d'água. O ciclo d'água é bem simples, tá? Precipitação, ou seja, chuva, infiltração dentro dos solos e das vegetações, dos rios, dos lagos. Depois nós temos a evaporação, a água evaporando e subindo novamente a atmosfera. Depois a condensação, tá? Voltando a água no estado líquido. E depois nós temos a precipitação novamente. É igual o Rei Leão, um ciclo sem fim, sabe? Então, evaporação, condensação, infiltração, precipitação, evaporação, condensação, precipitação, infiltração, condensação, evaporação. Então, é um ciclo que não tem fim, igual das rochas lá também, o ciclo das rochas. Você vai ter que explicar esse ciclo da água na prova, tá? Depois nós temos os tipos de mares. Nós temos mar fechado, ou seja, um mar que é coberto todo o externo dele, toda a volta dele, nós temos terra, tá? Porções terrestres em volta deste mar. Um exemplo, Mar Morto. Tem terras em volta do mar inteirinho, tá? Depois nós temos um mar interior. O que é um mar interior? O mar interior é que ele tem terras de um lado, terras do outro. Exemplo, Mar Negro, Mar Cáspio, Mar Mediterrâneo. Tem terras em volta dele. E depois nós temos os mares abertos, tá? O que é o mar aberto? É aquele que tem ligação total com o oceano. Tipo, Santos, Praia Grande... Praia Grande, São Vicente, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Ubatuba, Caraguá, tá? Então, mar aberto, que tem total ligação com o oceano. Então, nós temos mar fechado, mar interior e o mar aberto. São os três tipos de mares. Qual que é a importância dos mares? Diversa. O mar é importante para a economia, principalmente, para pesca, tá? É importante para poder tirar... recursos energéticos como gás e petróleo. É importante para poder fazer atividades turísticas como, por exemplo, cruzeiro, cruzeiro do Neymar, tá? Então, os mares, eles são importantes ali de diversas formas para a economia. Prosseguindo, os mares e os oceanos, né, no caso. Eu vou cobrar na prova a utilização de rio de planície e rio de planalto. O que é a planície, professor? Uma área plana, baixa, retinha, tal. Esses rios de planície, geralmente, eles são utilizados para navegação, tá? Boa parte dos rios europeus, eles são planos. Então, é bom para utilização para navegação. O rio de planalto, uma área mais alta do que o que está ao seu redor. Então, o planalto geralmente vai ter uma queda, tá? Então, esse rio de planalto tendo uma queda, essa água caindo, ela vai gerar energia, ela vai gerar força. Geralmente, o rio de planalto é utilizado para produção de energia, exemplo de hidrelétrica. O Brasil tem uma das maiores hidrelétricas do mundo, que é, no caso, a hidrelétrica de Itaipu, que fica lá no estado do Paraná. E para poder fazer a navegação no rio de planalto, professor, não dá? Dá também. Só que você precisa construir uma eclusa, que é como se fosse um elevador, que vai suspender este navio, essa embarcação, ou vai rebaixá-lo para poder chegar até a área mais baixa, tá? Prosseguindo. Aquífero. O que é um aquífero? Aquíferos são águas subterrâneas. Então, abaixo da crosta terrestre, nós temos também águas em meio às rochas, tá? Não é que tem um rio embaixo da terra, não. Nós temos várias rochas fragmentadas e essas águas, elas acabam, se infiltrando em meio a essas rochas. Nós chamamos essa água subterrânea de aquífero, tá? Água subterrânea. Nós temos dois grandes aquíferos no Brasil. Tem só esses dois? Não, mas esses dois são os principais. O maiorzão de todos é o aquífero Saga. Aquífero Saga. S-A-G-A. O aquífero Saga, ele fica lá na região amazônica, tá? Se colocar na prova aquífero Saga ou aquífero da Amazônia, eu vou considerar como certo, tá? Então, é o maior reservatório de água do mundo, tá? O aquífero Saga, maior reservatório interno de água do mundo. Nós temos também o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, ele é importante não só para o Brasil, é importante para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, até para a Bolívia. O aquífero Guarani, ele se estende por todos esses países, tá? É importante o Brasil cuidar direitinho do aquífero Guarani, senão automaticamente a água do aquífero do Paraguai vai ficar poluída também. Tá? Então, o aquífero Guarani, ele se estende por todas essas nações, tá? O aquífero Guarani, ele é o maior em extensão territorial, não em volume de água, porque em volume de água, que nem eu expliquei, é o aquífero Saga, também chamado de Amazônia.
Utilização hídrica. Se nós pensarmos na utilização da água, ela é dividida por setores, tá? Nós temos a água utilizada para o saneamento básico, tá? Tratamento de saneamento básico, a utilização entre as famílias, recurso familiar. Essa água é utilizada apenas 8%. 8% da água é destinado, tá, para uso doméstico. Essa é a palavra que eu queria, uso doméstico. 8% da água é utilizada para uso doméstico. Cerca de mais ou menos 22% da água é utilizado para uso industrial, tá? Uso industrial. 22% de toda a água do mundo é utilizado para uso industrial. E 70% da água é utilizado para agricultura. A maior parte da água é utilizado para agricultura. É somente para isso que é utilizado? Não, é utilizado também para produção de energia, é utilizado para transportes, tá? Mas geralmente a água é utilizada nesses 3 setores que eu acabei mencionando, tá? Próximo. Água virtual. O que é a água virtual? É a água que é utilizada e geralmente nós não vemos. Um exemplo, para poder produzir ali, tipo, carne, para poder virar bife, para chegar na sua casa, churrasco, picanha, é utilizado água para poder manter este boi. Então a água para manter este boi é chamado de água virtual. Ou, por exemplo, produção de roupas de algodão. É utilizado muita água na agricultura para poder produzir o algodão. Então, essa água que é utilizada para poder produzir o algodão e depois vira roupa e chega na sua casa, essa água que é utilizada nós chamamos de água virtual. A água virtual. Água que é utilizada que nós não vemos. Água que é utilizada para poder produzir o cacau. E o cacau depois virá talento, que é muito gostoso, do vermelho e do verde, com castanha, com amêndoa, tá? Talento, meu chocolate preferido. Então, essa água que é utilizada para castanha, que é utilizada para o cacau, e essa água que nós não vemos, mas é muita água, é chamado de água virtual. Próximo, Amazônia Azul. Tá? O que é a Amazônia Azul? Nós aprendemos sobre fronteiras, tá? Fronteira do Paraguai com a Bolívia, fronteira do Brasil com a Argentina. Existe uma fronteira oceânica também. Essa fronteira oceânica é até onde que o Brasil ele pode utilizar do oceano. O Brasil não pode utilizar toda a água do Oceano Atlântico. O Brasil não pode pescar em toda a água do Oceano Atlântico. O Brasil não pode tirar petróleo, tá, lá do pré-sal e toda a água do Oceano Atlântico. Até onde que o Brasil ele pode explorar economicamente no Oceano Atlântico, existe uma fronteira, existe um limite, existe uma área, uma região. Então nós aprendemos que essa área de exploração, até onde que o Brasil ele pode chegar, é chamado de Amazônia Azul, tá? Faz ali uma comparação com a floresta, a maior floresta do mundo, tá? A floresta amazônica, floresta, tá? Essa área é chamada de Amazônia Azul. E o último tópico, para a gente poder finalizar, nós sabemos que existe 3% da água, só que boa parte ainda está congelada, lá nas geleiras, tá? Principalmente na região do Polo Norte. Então, de fato, existe mais ou menos 1,5% de água doce potável disponível e direto já para a utilização de rios, lagos. Então, sabemos que a água ela é escassa, ela um dia pode acabar. E o que o ser humano pode fazer para poder preservar mais esses recursos hídricos? Eu vou querer que você coloque exemplos na prova de acordo com aquilo que nós estudamos. Então, nós utilizamos que poderia ser utilizado aqui uma transposição. O que é uma transposição? Você vai ter o curso natural de um rio, exemplo do Rio São Francisco, lá no Nordeste. Aí você faz o quê? Você faz uma abertura. Fazendo uma abertura, essa água do Rio São Francisco vai ser levada para outras áreas, onde existe seca. Exemplo lá da Caatinga, do sertão nordestino. Então, se você faz uma abertura sobre a terra, essa água ela vai ser levada para outras áreas. Isso é chamado de transposição, tá? O que pode ser feito também? Dessalinização, que é tirar o sal da água do mar. Isso é muito caro, tá? Gasta muito dinheiro para poder tirar o sal da água do mar. Tem um país que é extremamente potente nisso, é Israel, para poder tirar sal da água do mar. E a última proposta aqui que você pode utilizar na sua prova é armazenamento, sabe? Tipo piscinão, criar grandes reservatórios. Então, criar uma piscina gigantesca para poder armazenar a água da chuva.
Então, criar grandes reservatórios para armazenar água da chuva e em tempos de escassez utilizar essa água, tá? Finalizando aqui, por aqui a revisão. Lembrando, quando for estudar para a prova, tá? Estuda pela minha revisão. Faz aí um resumo de no mínimo uma folha a ser entregue no dia da prova. Faz os títulos à caneta, tá? O que são os títulos, professor? Isso daqui, ó, título. Todos esses daqui são títulos. Então faz os títulos à caneta. Por favor, não utiliza verde. E o texto pode ser a lápis. E vai a dica. Tem o primeiro tópico, tá? O primeiro título. Aperta o play. Escuta tudinho, aperta o pause, faz um parágrafo. Acabou, aperta o play de novo, escuta tudinho, aperta o pause, faz o segundo parágrafo, segundo título, segundo tópico, e até você chegar ao final. Não precisa se destacar, pode deixar no caderno, irei ver no dia da prova. Um abraço e até mais. Ô, professor.